Olá, pessoal do nono ano, tudo bom? Bom, nós vamos iniciar o capítulo 3 do livro, tá? Vou pedir que vocês peguem o livro. Capítulo 3, página 48. Esse capítulo já é referente ao segundo bimestre, tá? Nós estamos já encerrando o primeiro bimestre e essa matéria já é referente já ao segundo, ok? Esse capítulo nós vamos falar sobre artigo de opinião, tá? O assunto artigo de opinião, ele é bem simples, tá? Porém, tem algumas características que precisam ser lidas e praticadas, tá? Porque senão não fica com características de artigo de opinião, ok? O livro aqui, ele traz, na página 49, né, ele traz dois artigos de opinião que trata de assunto, né, atual, né, na época 2018, né? Ele aqui fala da questão da USP, né? Se está correto, ele questiona aí se está correto em adotar cotas sociais e raciais, tá? Ele traz esse assunto e ano passado, eu me lembro que nessa mesma época, os assuntos polêmicos eram a questão do presidente estar retirando, né, cortando, né, as verbas das universidades, né, e tínhamos também a questão da floresta amazônica, né, do, do incêndio, né. Então eram dois fatos aí polêmicos, né. Esse ano, né, o fato polêmico aí é a pandemia, né, do Covid-19, né, pelo coronavírus, e a questão, né, da polêmica aí hoje, né, nos dias atuais, é a questão do isolamento, né, é correto o isolamento, né, é correto o fechamento, né, do comércio, né? Tudo isso, né, está sendo questionado e aí a gente vê, né, uns a favor, outros contra, porque tem a ver com a economia do país, né? Então, isso tudo, se a gente for produzir um artigo de opinião, né, são fatos, né, atuais, fatos polêmicos, fatos relevantes, tá? Por isso que eu estou citando, né, esses fatos, tá? Eu sei que a gente, né, televisão toda hora, né, o noticiário toda hora falando, né, do Covid-19, do coronavírus, mas enfim, né, é a atualidade, né, é o momento que nós estamos vivendo da pandemia. Então, são exemplos, né, referente aí a uma produção do artigo de opinião. Então, o livro traz, né, essa polêmica aqui, que foi no ano de 2018, né, das cotas sociais e raciais, né, por que ter cotas, né, raciais e sociais, né, o porquê disso, qual os benefícios, né, e os malefícios, né, qual a visão disso aí, né. Então, antes, eu gostaria que vocês, já com o livro em mãos, nós fôssemos lendo esses quadradinhos aqui rosa, né, do livro, né? Ele traz esses quadradinhos aqui e eu já li e quero reler com vocês, porque ajuda a entender melhor para que depois, então, vocês, né, comecem a fazer as interpretações, tá? Então, eu vou ler todos os quadradinhos, né, até a página 60, tá? Então, eu gostaria que vocês pegassem aí o marca-texto. Quem não tem pode usar o lápis, né, para ir grifando. Então, vamos lá. Vamos ver onde aqui que eu começo. Página 53 mesmo. Aí ele diz assim: as pessoas que escrevem artigos em jornais e
revistas de forma a se posicionarem criticamente sobre um assunto socialmente relevante são chamadas de articulistas. Sendo assim, quando os articulistas escrevem, eles expressam suas convicções que podem ou não estar de acordo com o posicionamento do veículo de comunicação que divulga seus textos, tá? Então, ele fala aí que quando eles escrevem, né, eles vão estar expressando, né, um exemplo, se eu for escrever, eu vou estar expressando a minha convicção daquilo que eu creio, que eu acredito, né, podendo eu estar, né, de acordo ou não, né, com o posicionamento, né, dos outros, tá? Eu estou, no caso, falando sobre, né, defendendo aí a minha tese, tá? Na página 54, no outro quadradinho, ele fala assim: os editoriais são responsáveis por dividir os assuntos de um jornal de modo a organizá-los. Então, você vai, né, quando você faz, né, toda a sua produção, né, você vai estar dividindo os assuntos, né, de forma organizada, para que seja bem compreendido, tá? Ao publicar, tudo que eu estou lendo vocês podem estar grifando, tá, pessoal? Ao publicar opiniões controversas sobre o mesmo assunto, o veículo onde os artigos de opinião são publicados geralmente esclarece que o posicionamento apresentado não revela a postura ideológica da empresa, né? Então, como ele falou aqui, eles são publicados, né? Geralmente ele vai estar esclarecendo, né? Não revelando a postura, né? Daquele jornal ou daquela revista onde está sendo publicado, tá? Não é que tenha a ver, né, com o mesmo pensamento, não, tá? Pode ser controverso daquele jornal, daquela revista, tá? Aí depois, lá na página 56, ele fala: os títulos são importantes em artigos de opinião, pois costumam antecipar ao leitor o posicionamento a ser adotado sobre o assunto ao longo do texto. Então, nós temos que ter, né, o cuidado com o título, né, porque é através do título que, né, o leitor, né, a pessoa que vai estar lendo, vai estar se posicionando sobre o que vai estar lendo, né, sobre o assunto que vai estar aí sendo colocado, ok? A introdução de uma das partes que estruturam um artigo de opinião, nela é apresentado o tema a ser discutido e a tese do que revela sua posição articulista em relação ao tema. Esse posicionamento pode ser favorável, contrário ou dialético, né? Pode estar mostrando aí os prós e os contras, tá? Então, a introdução, né, de um texto, o artigo de opinião nada mais é que um texto, tá? Porém, por isso que eu estou lendo essas observações para ajudar vocês a entenderem melhor, né, sobre a produção desse artigo de opinião. Então, a introdução desse texto, né, é uma das partes que estruturam um artigo de opinião, é a introdução. E nela você vai apresentar o tema, o assunto, tá, do que você vai tratar, né, e a tese, ou seja, né, a sua opinião, a sua convicção, né, do que revela a sua posição articulista em relação ao tema. O que você pensa, né, o que você acha sobre aquilo, tá? Sobre aquilo que você vai estar ali falando, tá? O seu posicionamento. E aí, nesse posicionamento, né, você pode ser favorável, né, ou pode não ser favorável, né? Você tem aí, né,
os prós, mostrando os prós e os contras, como é colocado aqui. Na página 57, nós temos aí os argumentos, né? O texto, né, de opinião, de artigo de opinião, ele tem que ter os argumentos, tá? E o que são esses argumentos? São o conjunto de fundamentos empregados para comprovar a tese apresentada, com o objetivo de persuadir, ou seja, convencer, persuadir aí é convencer o leitor ou ouvinte, né? Tanto quem está lendo quanto quem está ouvindo, né? O artigo, né? Para que ele seja bem fundamentado, né? E aí você vai ter que apresentar as diversas estratégias, né? Para estar aí argumentando. Ou seja, se você vai falar sobre um assunto, você tem que estar por dentro desse assunto, tá? Porque você vai ter que colocar os seus argumentos, tá? Para fazer com que a pessoa, né, fique convencido daquilo do que você está defendendo, né? Então, você vai ter que estar persuadindo aí quem está lendo ou quem está ouvindo, né, o seu artigo de opinião, ok? Com os seus argumentos. Para isso, você tem que estar a par do assunto, ok? Na página 58, nós temos também mais uma observação, que é o contra-argumento. É uma das estratégias empregadas em gêneros argumentativos, como os artigos de opinião. Essa estratégia consiste em apresentar um argumento contrário e rebatê-lo de modo a invalidá-lo. Ou seja, se, né, você está defendendo, né, o seu argumento, jogou aquele argumento, você vai defender, vai estar persuadindo para que, né, convença, né, o leitor ou o ouvinte sobre aquilo. E se já há um outro argumento, né, existente, então o seu argumento tem que ser, né, mais forte, vamos, né, usar esse termo, para rebater aquele argumento que já existe, né, a ponto de invalidar, né, a ponto de que as pessoas não tenham mais aquela confiança daquele outro argumento, e sim ter a confiança naquilo que você, né, está propondo aí, ok? Na página 59, nós temos aí a conclusão. Então, como eu falei, o artigo de opinião, ele é, né, um texto que contém o título, como nós vimos lá na página 56, nós temos a introdução, né, nós temos aí os argumentos, que seria o desenvolvimento, né, desse artigo de opinião, sendo que esses argumentos, né, tem como objetivo persuadir, né, o leitor ou o ouvinte, tá? De forma a conseguir convencê-lo daquilo que você está expondo, daquilo que você está defendendo, tá? E nós temos os contra-argumentos, que é você saber, né, como colocar o seu argumento para que, né, ele não fique para trás daquele que já existe, né, para que você consiga rebater e invalidar aquele, né, que já existe. E nós temos aí a conclusão, né, como todo texto tem, nós temos aí a conclusão, que a conclusão de um artigo de opinião é uma parte estruturalmente fundamental. Estou lendo aí, pode grifando. Ele pode ser construída de várias formas. Uma proposta de intervenção, que indica alternativas para amenizar o problema. Síntese, em que os principais aspectos são retomados de forma sucinta para enfatizar o posicionamento do articulista. E surpresa, apresentada como uma informação impactante que visa impressionar o leitor e fazer que ele apoie a ideia defendida.
Então, não é uma simples conclusão, né? É uma conclusão que todo texto possui, porém, no artigo de opinião, essa conclusão, né, ela pode vir de várias maneiras. Uma proposta de intervenção, estou lendo aqui novamente, né, indicando aí alternativas para amenizar o problema que está sendo exposto, né, que está sendo aí argumentado, né? Pode vir como uma síntese, né, que ele vai, né, retomar, né, tudo que foi dito, né, e pode vir também como uma surpresa, né, apresentando aí informações, e ele coloca aqui a palavra impactante, né, para poder o leitor ter aquela credibilidade naquilo que ele está lendo, né, e o leitor, o ouvinte, vai estar apoiando aquela ideia, vai estar, né, defendendo aquela ideia, né? Ele vai dar ali, né, uma credibilidade na sua conclusão do seu artigo, ok? Lá na página 60, nós temos, né, falando aí o último quadrinho, artigo de opinião, é um gênero argumentativo, pode grifar isso aí. Artigo de opinião é um gênero argumentativo escrito por um articulista e publicado geralmente em jornais, revistas, com a finalidade de apresentar o posicionamento de uma pessoa sobre um assunto socialmente relevante e controverso, tá? Que eu falei logo, né, no início. Para convencer o leitor de suas ideias, o articulista emprega diversas estratégias argumentativas, as quais servem para comprovar a tese sobre um determinado tema, ambos apresentados na introdução. Então, lá na introdução, né, você já vai estar colocando a sua tese, aquilo que você vai estar defendendo ao longo, né, do seu artigo de opinião, tá? As suas convicções. E o livro sempre traz esse esquema aqui que eu acho bem interessante, né? Esse esqueminha aqui, onde ele coloca artigo de opinião, as características de um artigo de opinião, pode grifar isso também. Estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, tese e argumentos, tá? Ou seja, não é um texto simples, tá? Ele precisa da tese do que ele vai defender, né? Se você vai escrever, eu vou escrever um artigo de opinião, eu tenho que ter minha tese, o que eu vou estar defendendo, tá? A minha ideia ali. E para eu estar defendendo, eu tenho que colocar o quê? Os meus argumentos, tá? E para eu colocar meus argumentos, eu tenho que estar a par do assunto. Eu tenho que saber do que eu estou falando, né? Do que eu estou defendendo, do que eu vou estar rebatendo, tá? Porque eu tenho que persuadir, eu tenho que convencer, né, o leitor daquilo que eu vou estar escrevendo, que eu vou estar defendendo, ok? Então, as características aí de um artigo de opinião. Estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão, tese e argumentos. O público-alvo de um artigo de opinião são pessoas interessadas em assuntos contemporâneos e controversos, tá? Objetivo: apresentar um posicionamento sobre um assunto socialmente relevante. Esse é o objetivo de um artigo de opinião. Por isso que eu iniciei falando, né, do nosso assunto atual, ok? Então, eu acho que lendo todos esses quadrinhos, né, essas notificações, eu acho que deu para esclarecer aí a vocês o que é um artigo de opinião, ok? Então, o livro aqui traz o texto, né? Eu vou estar lendo, vocês vão acompanhando, tá? Porque através dessa leitura que nós vamos estar compreendendo aqui as perguntas que se iniciam na página 53, tá? Então, aqui ele diz assim: a seguir você lerá 2 artigos de opinião que tratam de um assunto bastante atual
e amplamente discutido nos jornais, revistas, sites e redes sociais. O fato de, a partir de 2018, a USP passar a oferecer parte de suas vagas pelo sistema de cotas, tanto sociais quanto raciais. Os textos a seguir trazem opiniões e argumentos diferentes sobre esse assunto. Aí ele coloca assim: a USP está correta em adotar cotas sociais e raciais? Derrubando os muros. O Conselho Universitário da USP deu um passo histórico nesta semana ao aprovar a reserva de vagas para alunos de escolas públicas e para autodeclarados pretos, pardos e indígenas. A mudança passa a valer a partir do próximo ano nos cursos de graduação. A discussão trouxe à tona o conflito entre duas visões: restringir a seleção aos mais bem colocados nos exames do vestibular ou também levar em conta o papel social da universidade. A decisão sem precedentes revela a convergência de opinião ao redor de duas premissas. A primeira é a necessidade premente de aumentar a inclusão social, pelos seus efeitos práticos e pelo elevado simbolismo. Igualmente importante foi a crescente convicção de que o desempenho acadêmico dos estudantes incluídos podem ser equivalente ou mesmo melhor ao dos selecionados, apenas com base nos resultados dos exames. As novas regras serão aplicadas de forma escalonada. No ingresso de 2018 serão reservadas 33% das vagas de cada uma de nossas unidades, progredindo até 50% das vagas por curso e turno. Nessas porcentagens incidirá o percentual de 37% para estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, índice equivalente à proporção desses grupos na população do nosso estado. Nessa reserva são somadas as vagas dos dois processos de seleção da USP, o vestibular da FUVEST e o Sistema de Seleção Unificada, SISU, que possuem abordagens e abrangências diferentes. A Universidade de Classe Internacional, a USP, tem a responsabilidade de garantir uma formação de qualidade, de produzir pesquisa de ponta, promover ações de extensão e representar a ferramenta de modificação social. Uma das maneiras mais eficazes de atuar nesse sentido é dar oportunidade para que jovens talentosos da escola pública sejam incorporados à vida universitária. A decisão não comprometerá a excelência do ensino que caracteriza nossa universidade, já que, dentre os mais de 380 mil alunos que concluem o ensino médio público em São Paulo, há um enorme contingente extremamente capaz. Muitos desses alunos conquistaram sucesso em sua trajetória acadêmica. Neste ano, a USP alcançou a marca recorde de 37% de ingressantes na escola pública, com 19% de pretos e pardos, percentuais que representam, entretanto, médias gerais de toda a universidade. Com a nova decisão, a partir do próximo ano, esse será o valor mínimo de todas as faculdades da USP, associado à garantia de inclusão de jovens pretos, pardos ou indígenas em todas elas. Com isso, nossa instituição vai ganhar novo perfil social, ético e cultural. Nossos estudantes serão educados em um ambiente acadêmico que privilegia a diversidade, ao invés de ser socialmente segregado e culturalmente monótono. O aumento da inclusão social acarretará, no entanto, acréscimo de gastos com formação e permanência estudantil, tais como moradia, transporte e alimentação, ações nas quais a USP já investe cerca de 200 milhões anuais. Por esse motivo, será constituída a comissão que apoiará a pró-reitoria de graduação na avaliação dos resultados, propondo medidas para atingir as metas estabelecidas e informar o Conselho Universitário sobre a sua sustentabilidade orçamentária. A implementação da reserva de vagas sociais e raciais se configura como mais um marco na história da universidade, num período de transição e de mudanças.
Estamos derrubando os muros da USP e aproximando da sociedade. Então, né, ela está colocando aqui, né, que vai estar dando oportunidade, né, para os negros, indígenas, né, e aí ela agora vai citar, né, Marco Antônio Zago, né, é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e reitor da Universidade de São Paulo, né, da USP. A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais, né? Então, veja bem, aqui, né, está dando ok, né, para adotar essas cotas sociais e raciais. O texto aqui foi defendendo, né, as cotas sociais e raciais. Agora nós vamos ler, né, aonde ele não apoia. Por isso que está aqui a mãozinha com não, né, e coloca aí essa pergunta, né? A USP está correta em adotar cotas sociais e raciais? Boas intenções, maus resultados. Aí ele vai estar questionando, né? Sim, é uma boa intenção, porém não vai ter bom resultado. Por quê? Porque está se tratando de alunos da rede pública, né, que o ensino já é um pouco defasado, e aí eles vão entrar nas universidades por causa de cotas, né, e não por mérito de notas, né? Entenderam? É esse o questionamento aí desses dois textos. Então vamos lá. O Conselho Universitário da USP aprovou nesta semana a adoção de cotas sociais e raciais em seu processo de seleção. Até 2021, 50% de cotas sociais, de suas vagas devem ser preenchidas por estudantes de escolas públicas. Dentro dessa cota deverão ser reservadas vagas para pretos, pardos e indígenas, na mesma proporção da presença dessa população verificada pelo IBGE no estado de São Paulo. Hoje, esse índice é de 37%. Trata-se de política que procura promover a mobilidade social de estudantes pobres, majoritariamente oriundos de escolas públicas, e aumentar a representatividade de grupos historicamente marginalizados. Mesmo assumindo que essas metas sociais devem coincidir com os objetivos de instituições de ensino superior, o que não é óbvio, há razões para acreditar que a política adotada pela USP não alcançará os objetivos desejados e terá implicações desastrosas para a instituição. Primeiro, porque o plano não atenta para a possibilidade de o sistema ser ludibriado. As cotas sociais mudam os incentivos do processo de admissão. Os alunos do sistema privado poderão migrar para o sistema público para se beneficiar das cotas, mantendo, contudo, um esquema privado de melhor qualidade de instrução e preparação para as provas de seleção. Nesse caso, além de não aumentarem o acesso das classes mais pobres, as cotas teriam ainda impactos adversos sobre a qualidade já ruim do ensino público. O segundo problema é que a política pode causar prejuízos a seus beneficiários. O argumento é simples: se os alunos que ganharão acessos pelas cotas são mal preparados para enfrentar as demandas dos cursos da USP, haverá taxas elevadas de desistência entre eles. Isso acarretaria custos de oportunidade. O estudante, por exemplo, poderia ter concluído o curso em outra instituição. Já a universidade teve uma vaga ocupada por um não concluinte. Richard Sander, professor da Universidade Califórnia em Los Angeles, encontrou evidências de que políticas similares de ação afirmativa tiveram esse efeito nos cursos de direito dos Estados Unidos. É difícil, contudo, avaliar como essa situação se daria no contexto brasileiro, em que não há padrões institucionais comuns de avaliação de performance dos estudantes.
Como o professor tem muito controle sobre avaliação, mudanças sistemáticas de critérios para acomodar alunos com formação deficiente podem mascarar a realidade. Terceiro ponto. Ao forçar a admissão de elevado número de estudantes sabidamente mal qualificados, a USP, no longo prazo, corre o risco de perder sua posição de destaque entre as universidades do país. Dados da Prova Brasil mostram que a vasta maioria dos oriundos de escolas públicas tem dificuldades para interpretar textos básicos e fazer operações simples de matemática. A admissão de alunos despreparados pode ter impactos negativos sobre a capacidade de atrair bons estudantes e bons professores, o que prejudicaria a produção científica da instituição. É surpreendente o fato de não haver cláusulas para defender dos custos e benefícios, modificar ou até mesmo abandonar a política de cotas em favor de outros mecanismos de tratamento preferencial. Não há dúvida de que o Estado brasileiro deve tentar corrigir as desigualdades sociais produzidas por um legado centenário de tratamento discriminatório e de desigualdades de oportunidade. Pairam dúvidas, no entanto, a respeito de as cotas serem a forma mais efetiva de alcançar esses propósitos. Poderíamos, por exemplo, cobrar mensalidade dos estudantes e usar o dinheiro para financiar oportunidades educacionais aos mais pobres. Infelizmente, as políticas públicas no Brasil são avaliadas mais por suas intenções do que por seus resultados. Perderá a USP, perderemos todos. Aí ele vai citar aí o Sérgio Almeida. É professor de Teoria Microeconômica da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. É doutor na área de Economia Comportamental e Experimental pela Universidade de Nottingham, Reino Unido. Então, ele aí, né, esse Sérgio, ele é contra, né, essas cotas, né, porque os argumentos, né, ele usa aí os argumentos, né, a tese dele é falar que, né, os alunos vindo de escola pública, né, a USP não vai ficar bem vista, né, adotando essas cotas raciais e sociais, né? Já o outro aqui, o Marcos Antônio, ele já defende, né? Então, por isso que é um fato relevante, um fato polêmico, tá? Isso ocorreu em 2018, né? É recente. Então, sobre esses dois artigos de opinião, né, nós vamos estar respondendo aí a página 53, tá? Até a página 60, tá? Eu não vou prolongar até a página 61, porque seria aí um outro dado, né? Então, seria muita informação. Então, eu vou deixar esse restante de matéria, tá? Para dar posteriormente. Eu vou pedir que vocês estejam fazendo, né, respondendo, tá? E me enviando essas páginas de 53 até 60 pela plataforma, quem puder, tá? Porque a gente tem que estar utilizando a plataforma. Mas eu vou dar início aqui nessa página com vocês. Sobre o texto A, responda as questões. Marco Antônio Zago cita o papel social da USP ao apontar suas responsabilidades. Quais são elas? Né? Quais as responsabilidades aí que ele aponta? Né? É de garantir uma formação de qualidade, né? De produzir pesquisas de ponta. Lembra lá? Voltando lá no texto, né? Aqui é o primeiro texto, do Marco Antônio Zago, tá? Primeiro artigo. Então, ele defende aí, ele aponta
essas responsabilidades, né, de garantir uma formação de qualidade, de produzir pesquisas de ponta, ou seja, pesquisas de excelência, né, e ações de extensão e representar ferramentas de modificação social, né, ou seja, aderindo às cotas sociais e raciais, né, vai estar aí tendo uma modificação social, tá? Então, a resposta é garantir uma formação de qualidade, produzir pesquisas de ponta e promover ações de extensão e representar ferramenta de modificação social. De que forma o autor relaciona a função da USP com a criação de cotas em universidades? Então, a pergunta é, de que forma o autor, né, qual a relação, né, a função da USP com a criação de cotas em universidades, né? Ele afirma que uma das formas mais eficazes, né, da USP é desempenhar seu papel e dar oportunidade para os jovens talentosos de escola pública. Então, ele aí está valorizando, né, os alunos de escola pública para que eles sejam incorporados na universidade. Ok? Segundo o autor, de que forma as cotas podem contribuir para a diversidade na USP? Né? As cotas aí, ele cita, né, que elas vão contribuir para uma mudança, né, do perfil étnico, né, o perfil social, cultural, tá? Isso que ele cita para poder contribuir, né, com a diversidade, né, na USP. Sobre o texto B, aí já é o texto, né, onde o Sérgio Almeida não defende essa tese, né? Qual é a ideia central com a qual o autor constrói seu texto? Né? Ele deixa bem claro, né, em relação às cotas, né, a USP não vai alcançar os objetivos desejados e que terá implicações desastrosas com a instituição. Então ele acha, né, ele coloca que isso não vai dar certo, né? E ainda vai prejudicar a universidade. Cite as razões apontadas pelo autor para justificar seu posicionamento. Então, ele considera que esse plano é um plano falho, né? Ele deixa bem claro isso, né? Os alunos, ele coloca que os alunos da rede privada, né? Eles podem migrar para a escola pública só para se beneficiar pelas cotas, né? E aí os né, com maior déficit de aprendizado vão continuar de fora, né? Então ele considera, né, resumindo, ele considera que é um plano falho, né? Vai forçar, né? Ele coloca aí forçar, né, a entrada de elevado número de estudantes mal qualificados para levar a USP a perder sua posição acadêmica de destaque, né? Ele acha que isso aí vai prejudicar a universidade. Então, gente, nós estamos nada mais fazendo uma interpretação desse artigo de opinião, tá? Na página 54, sobre o veículo de circulação dos artigos de opinião lidos, responda às questões. Em que veículo eles foram publicados? Eles foram publicados aí na Folha de São Paulo, né? A gente voltando aí a página, lá embaixo, tá? Essas letrinhas pequenas aqui, ó, tá lá, Folha de São Paulo, tanto um quanto o outro, tá? Folha de São Paulo. E ele faz outra pergunta: como é possível identificar isso?
né, você vai verificar a fonte do artigo, né? Então, como é possível identificar isso? É possível identificar na fonte do artigo, que é abaixo, né, da página, ok? Quem são os possíveis leitores de artigos como esse? Né? São pessoas que se interessam, né, por temas atuais, né, relevantes e controversos, né? Então, são pessoas que se interessam por temas atuais, relevantes e controversos. Os artigos foram publicados na editoria Opinião e na seção Tendências e Debates. Aí pede para observar aí. Qual é o objetivo dos textos publicados nessa seção? Né? Ele quer aí, né, tendências e debates. Ele quer aí veicular, né, as opiniões controversas, né, dos assuntos, né? Ele quer que cada leitor tenha aí a sua maneira, né, de formar sua opinião, ok? Ano passado eu me lembro que eu fiz um debate com a turma, né? E cada um falou, né, o que achava, né, desse sistema de cotas, né? Foi bem interessante, né, esse debate. No final dos artigos há a seguinte informação: os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal. Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento contemporâneo, né? Então, de acordo, né, com esse artigo aí, qual é a intenção do jornal ao publicar essa nota, né? Por que ele está colocando isso aí, né? Porque ele não quer, né, se comprometer com as ideias, né, veiculadas pelo articulista. Ele não se compromete, tá? A responsabilidade do que está sendo escrito, do que está sendo falado, é exclusiva, né, dos autores dos artigos, tá? O jornal, a revista, eles não têm, eles não se comprometem, ok? Na página 55, releia as seguintes informações apresentadas após os artigos de opinião. Aí no texto A, que foi pelo Marco Antônio Zago, né, coloca aí que ele é professor titular da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e reitor da Universidade de São Paulo, da USP. E depois vem aí o texto B, de Sérgio Almeida, é professor de teoria microeconômica na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. É doutor na área de economia comportamental e experimental pela Universidade de Nottingham, Reino Unido. Que informações são apresentadas aos leitores nesse trecho? Né? Então, aí as informações o nome, né, a profissão que eles são e a especialidade deles. Nome, profissão e especialidade. O que há em comum entre esses autores? Ambos são professores, né? Professor, professor. É possível afirmar que esses autores têm conhecimento sobre o que estão discutindo? Sim, né? É possível afirmar, né, que esses autores têm conhecimento sobre o que estão discutindo, porque eles conhecem a instituição e os alunos. Com base nas respostas anteriores, explique com que objetivo as informações sobre os autores são apresentadas após o artigo, né? Primeiro veio o artigo, depois veio lá falando, né, o nome deles e colocando aí, né, as informações sobre eles. Então, a pergunta é: com base nas respostas anteriores,
Explique com que objetivo as informações sobre os autores são apresentadas após os artigos, né? É que eles possuem, né? Tá mostrando que eles têm competência, né, para tratar sobre o assunto, tá? Porque aí, né, deixa uma credibilidade, né, para o leitor. Por que o nome dos articulistas foi grafado em letras maiúsculas? Tá vendo aqui, ó? Marco Antônio Zago, depois do Sérgio Almeida, o tipo de letra diferente do restante, né? Tá grafado aí em maiúscula. Para quê? Então, gente, eu vou estar encerrando esse vídeo. Vou pedir que vocês estejam dando continuidade até a página 60, tá? E, se possível, colocar lá na plataforma essas páginas, ok? Não sei se teve uma interrupção aí no vídeo por causa da bateria, mas se teve, peço desculpa. E qualquer coisa que vocês não tenham entendido, que não ficou muito esclarecido, pode entrar em contato, tá? Estou à disposição. Beijos, tá? E até a próxima.